gostoso, um tempo de reflexão, né, de algumas coisas especiais. Nos outros domingos, nós refletimos e pensamos bastante sobre culto, né? E tem sido muito bom, tem sido muito gostoso a gente pensar sobre culto, a importância do culto, o que significa culto, né? O que Deus quer de nós no culto, e nós usamos ali o texto de Jesus conversando com a mulher samaritana, né? João capítulo 4. Usamos também o exemplo de Ana, né? E foi muito bom. E eu quero caminhar com vocês um pouquinho adiante sobre alguns elementos do culto, né? Alguns elementos que fazem parte do nosso culto. E hoje eu gostaria de pensar com você sobre um elemento que faz parte do nosso culto, que é a oração. E eu gostaria de abrir a Bíblia com você no texto de Filipenses, texto bem conhecido, Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, ali no final da sua carta, vai dar algumas orientações aos irmãos de Filipos, né? E entre essas orientações está uma orientação sobre oração, né? E eu queria usar esse texto como base para a gente pensar um pouquinho sobre oração. O que é oração? Qual a importância da oração, né? Por que a oração é parte do culto a Deus, né? Então, vamos usar esse texto, Filipenses 4, e eu vou ler com você do 4 até o 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o 9, né? Esse texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Quero te convidar Amém. para a gente orar e pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para esse momento aqui. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, nós te damos graças, ó Pai, por podermos estar aqui na presença tua, ó Pai querido, e com a participação dos nossos irmãos, dos nossos queridos, ó Pai querido. E o nosso desejo agora é que a tua palavra seja ministrada em nossos corações, que o teu Espírito, Senhor, nos ilumine neste momento, que nós possamos, ó Pai, aprender algo a mais sobre a oração, sobre a necessidade, Pai querido, e a importância de desenvolvermos uma vida de oração. Ó Pai, fala com cada coração nesta manhã, que cada um de nós possa sentir hoje um ímpeto, um desejo no coração de estar em oração na tua presença. É o que nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que coisa especial a gente falar sobre oração, né? Eu disse que oração é parte, é um elemento do culto a Deus, né? A igreja, no primeiro século, orava. E a gente pode aprender
nos textos de Atos que a igreja tinha reuniões específicas de oração, né? Um dos textos mais conhecidos é o texto lá de Atos capítulo 12, né? Quando Pedro está preso e a igreja estava em oração. Mas ela não estava numa reuniãozinha de oração lá das 8 às 9, como a gente fazia às quartas-feiras. Ela estava reunida numa casa, fechada e em oração. E não era em qualquer horário, não, já era tarde da noite. E eles estavam em oração. A oração é uma prática na vida da igreja, que aprendeu com os apóstolos, que aprendeu com o Senhor Jesus, né? O maior exemplo de oração que nós temos em toda a Bíblia, apesar de nós termos lindos exemplos de oração e de constância na oração, como o exemplo de Daniel, como exemplo de outros homens de Deus que oravam, mas o maior dos exemplos é o exemplo do próprio Jesus, né? Jesus orava. E só o fato de Jesus orar já é para nós uma inspiração para fazermos aquilo que ele fazia, né? Afinal, ser discípulo de Jesus é viver como ele vivia, é fazer como ele fazia, é fazer o que ele fazia, é andar como ele andava. Ser discípulo de Jesus é imitar Jesus, né? É por isso que os apóstolos em Antioquia foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com o Cristo, na forma de andar, na forma de pensar, na forma de pregar, na forma de falar, na forma de se reunir, na forma de lidar com seus problemas. Então, quando nós nos propomos a ser discípulos de Jesus, e graças a Deus, todos nós aqui, um dia já fizemos essa decisão de ser discípulo de Jesus, isso significa que é necessário que nós também tenhamos uma vida de oração, como tinha Jesus. Jesus tinha uma vida regular de oração, né? E a gente aprende com os momentos de oração com Jesus a importância da oração. Por exemplo, quando Jesus tinha algo importante a fazer, quando Jesus tinha uma missão importante a cumprir, antes de fazer isso, ele orava, né? Depois que ele foi batizado, antes de começar o seu ministério, ele foi para o deserto. Para fazer o quê no deserto? 40 dias e 40 noites para orar. Para orar. Quando ele vem e começa o seu ministério e ele vai ali escolher os seus discípulos, ele vai começar o seu ministério, começar a escolher aqueles que estariam com ele, que seriam responsáveis pela expansão da igreja, ele tem uma noite inteira de oração. Ele ora até de madrugada. Em outro momento do seu ministério, quando está se aproximando a sua morte, né? Quando ele está ali naquele passagem do mar de madrugada, ele prega a multidão durante o dia, faz a multiplicação dos pães, manda os discípulos atravessar o mar, né, da Galileia, e ele fica orando até a terceira vigília da noite. Isso significa até lá pelas 2, 3, 4 horas da manhã, e depois ele vai caminhando sobre as águas para encontrar os seus discípulos. No momento mais tenso, no momento mais desafiador do seu ministério, quando ele está prestes a ser preso, né? Ele termina ali a ceia com seus discípulos, faz aquela oração sacerdotal com seus discípulos, termina a ceia, e daí ele escolhe um grupo de discípulos e ele vai fazer o quê? Novamente, orar. Ele se retira para orar. E é interessante que ali também foi um tempo que se gastou, que se investiu em oração. Tanto que os discípulos cansaram, dormiram, Jesus voltou depois de 1 hora e pouco, eles estavam dormindo, voltou, orou novamente, voltou mais uma vez, eles estavam dormindo, e eles, ou seja, Jesus investiu ali um bom tempo,
em oração, abrindo o seu coração a Deus, falando da angústia, do sofrimento daquele momento. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Ou seja, oração é algo que tem que fazer parte da nossa vida cristã. Oração é o elemento que Deus tem para falar aos nossos corações, né? Eu sempre coloco ali no boletim, não sei quem acompanha o boletim, infelizmente o boletim de abril não pôde ser pronto ainda, mas ele sai essa semana, mas sempre tem ali uma frase e os motivos de oração. E uma frase que me chamou a atenção há algum tempo é que a oração é o divã de Deus. A oração é o divã de Deus. Vocês sabem o que é divã? Todo mundo sabe o que é divã? Quem já foi psicólogo aí? Sabe o que é divã? Né? Divã, o que que é? É aquela poltrona do psicólogo, onde ele manda você deitar, né? Manda você se ajeitar ali, né? Às vezes ele fecha um pouco a cortina, cria aquele ambiente para você fazer o quê? Para você falar, para você abrir o seu coração. E ele manda você falar de tudo, né? Manda você falar das coisas que estão te trazendo tristeza, né? E ele vai ali fazendo um tratamento de te ouvir, de ouvir aquilo que está doendo no seu coração, aquelas coisas que estão atrapalhando a sua vida emocional. Esse é o trabalho do psicólogo, preparar aquele ambiente ali para o quê? Para te ouvir. E essa frase não é minha, mas eu gostei dessa frase, porque ela diz que a oração é o divã de Deus. Ou seja, é o lugar, é o elemento, é o momento que Deus preparou para nos ouvir, para ouvir o nosso coração, né? É o momento que Deus preparou para que nós tivéssemos a oportunidade de falar a Ele sem reservas, né? Desabafar, falar a Ele sem reservas. Então, esta oração, nesse momento individual, ela é muito importante, né? Não é à toa que Jesus disse assim, quando ele está lá ensinando a oração, ensinando alguns preceitos para a oração, ele disse assim, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala ao seu pai que ouve em secreto. E é muito interessante as figuras de linguagem que Jesus está usando aqui. Porque são figuras de linguagem. Naquela época, nem as casas nem tinham quartos individuais, como nós temos hoje. Então, Jesus está usando uma figura de linguagem. Entrar no quarto, ou seja, é se desligar do mundo, né? É se desligar das coisas e ter um lugar restrito, separado, tranquilo para você orar. Olha que coisa interessante, ele usa a linguagem do pai, né? Fala ao seu pai. E aqui uma coisa interessante também, porque quem pode nos conhece melhor do que o nosso próprio pai, né? Quem nos entenderá melhor do que o nosso próprio pai, né? Muito bom essa metáfora que Jesus está usando. E terceiro, ele diz assim, que está em secreto. E então ele fala que aquele momento ali é um momento confidencial entre você e Deus. Então a oração, ela faz parte do culto. Ela faz parte deste momento de culto individual seu diante de Deus, momento em que você para orar e prestar o seu culto a Deus, esta oração individual, nessa oração confessional que você faz, mas ela também faz parte do culto público. Quando nós nos reunimos em igreja para orar. E isso a igreja do primeiro século fazia muito bem. Ela se reunia para orar. Né? Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós lemos lá que eles estavam juntos todos os dias, no partir do pão, né? E diz o texto, e nas orações. Ou seja, eles estavam juntos nas orações. Eles estavam juntos. Então veja a importância de nós nos reunirmos para orar.
Nós precisamos nos reunir para orar. Além deste momento de oração individual, confessional, que você precisa ter, que faz parte do teu culto individual, você precisa se reunir com seus irmãos para orar, né? É necessário orar. É por isso que nós temos culto de oração, um lugar onde a gente se encontra para orar. É interessante que quando nós assumimos em 2019, né, 2020, nós falamos sobre isso. Falei, gente, esse culto aqui, a gente pode ter o estudo bíblico, é verdade, a gente faz uma meditação, mas a gente tem que investir a maior parte do tempo aqui orando. Permitir que um irmão ore, que o outro irmão ore, que a gente acompanhe em oração, sabe? Porque há um mover de Deus quando o seu povo se une no mesmo sentido, no mesmo pedido, na mesma intenção de oração. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus se agrada. E é por isso que Jesus diz assim, olha, onde estiver 2 ou 3 orando em meu nome, eu estarei presente. Então, a oração em conjunto, a oração no culto público, a oração no momento lá que nós estamos reunidos tem esta função de unir os nossos corações num mesmo objetivo, né? Nós tivemos aqui um momento de oração e nós ouvimos os pedidos. E embora apenas 2 irmãos estivessem orando por esses pedidos, nós estávamos aqui juntos, concordando com o que ele estava dizendo amém, é isso mesmo, Senhor, é isso que nós queremos para a nossa vida, para a vida dessas pessoas. Então, esta função orgânica de nos mostrar como estamos unidos em oração é muito importante. É muito importante. É por isso que nós temos feito Orando em Família. É por isso que desde quando o Orando em Família começou, a gente se propôs a abrir aqui para que a gente estivesse orando junto com outras famílias também, né, aqui pelo Meet. E tem sido muito bom, porque a gente consegue concordar um com os outros em alguns motivos de oração e Deus vai assim tratando o nosso coração. E isso é uma forma de glorificar a Deus. Quando nós nos unimos num único propósito, num único objetivo, de clamar ao Senhor por uma causa específica. Então, o nosso maior exemplo de oração é o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus orava. E os discípulos, os apóstolos, então, aprenderam a orar e passaram isto para a igreja, né? Isto é importante para a nossa vida. Mas... Tem gente querendo entrar, mas não dá para pôr. Tá. Isso é importante para a nossa vida, né? É tão importante para a nossa vida individual e para o templo que há um segundo aspecto da oração que nós aprendemos com Jesus, né? Você veja que em alguns momentos Jesus chamou o templo, o lugar da reunião, o lugar onde o judeu ia para adorar a Deus, para prestar o seu culto. Jesus chamou do quê? De casa de oração. Olha só que coisa interessante. Veja a importância da oração. Ele não disse que o templo era a casa do culto. Ele não disse que o templo era a casa da adoração. Ele não disse que o templo era a casa onde deviam se reunir para fazer alguma coisa. Mas ele disse que a minha casa será chamada casa de oração, né? E tem até uma igreja, né, uma denominação que usa esse nome, né? Casa de oração. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que aquele lugar ali do templo não é um lugar qualquer, mas é o lugar onde os seus filhos, onde os seus discípulos deveriam se reunir para orar a Deus. E isso não é só Jesus, mas lá quando o templo está sendo construído, né? E o texto muito conhecido e muito falado agora, né, nas redes sociais, o texto lá de 2 Crônicas, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Eu converter os nossos caminhos, eu ouvirei dos altos céus
e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Isso aqui está acontecendo, esse versículo está acontecendo na consagração do templo. E os versos seguintes, Deus vai dizer assim: e eu, meus ouvidos estarão atentos à oração que for feita neste lugar. De que lugar Deus estava falando? Do templo. Ou seja, o templo, o lugar onde nós nos reunimos como igreja, precisa ter esta função de lugar de oração. Lugar de dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus e orarmos. Nós podemos usar o prédio da igreja para infinitas coisas, né? Inclusive para servir a comunidade de alguma forma. Mas aquele espaço também precisa ser, em primeiro lugar, um espaço de oração, né? Eu acho muito interessante, irmãos que têm costume de chegar na igreja e a primeira coisa a fazer é dobrar os seus joelhos no banco e orar ali, e isso é muito especial. Lá em Israel, lá no judaísmo, os templos, né, ficam abertos, a sinagoga fica aberta para que em todo momento, né, o judeu, né, tanto o judeu quanto o muçulmano também, estejam ali praticando oração, né? Há uma diferença na perspectiva de entender que aquele lugar é um lugar para a gente se reunir e buscar a presença de Deus em oração. Então, a oração, ela precisa ter toda esta ideia para os nossos corações, ideia de importância, ideia de que nós precisamos orar, né? E quando o apóstolo Paulo, então, está usando esse texto de Filipenses, ele vai dizer para a gente da importância de orar e de colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que nós estamos precisando, né? Ele diz assim: antes sejam conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades, né? Com oração, com súplica, em ação de graças. Então, a oração, ela serve para nos conectar com Deus. A oração é o mecanismo pelo qual nós ligamos o nosso coração a Deus e o Senhor Deus ministra em nosso coração. Quando nós lemos a palavra, nós, sim, somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, aprendemos as verdades de Deus, aplicamos em nossas vidas essa verdade, mas quando nós oramos, nós sentimos o agir de Deus em nós. Nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o cuidado de Deus, nós sentimos a manifestação de Deus, e às vezes ele até nos responde, e nós ouvimos a sua voz, né? Quantos de nós já passamos por aquele momento de estar orando, estar clamando por alguma coisa, e de repente sentir um conforto, sentir um alívio de Deus, vir à nossa memória um versículo, uma palavra, um cântico, e Deus manifestar a sua presença em nossos corações por esse versículo, por essa palavra, ou por esse cântico, né? Isto é a forma de Deus ministrar em nossos corações. Eu gosto muito de uma experiência que o pastor Wilson Moro estava compartilhando para nós. Alguns anos atrás, ele esteve numa UTI, por alguns problemas respiratórios, ainda não era Covid, né? Mas ele teve muito mal, passou vários dias entubados, e ele chegou um dia que ele perdeu um pouco a noção do dia, de saber que dia que era da semana, né? Mas ele estava muito angustiado, porque já fazia muitos dias que ele estava ali. Então, entrou uma enfermeira no quarto e ele perguntou para ela, né? Olha, que dia que é hoje? E a enfermeira disse, olha, hoje é domingo. E que horas que são agora? E a enfermeira disse, olha, são mais ou menos quase 6 horas, 10, 15 para 6. E daí isso angustiou muito ele, porque ele pensou assim, puxa, quantos domingos eu já estou aqui e não posso ir à igreja, né? Não posso estar onde o lugar que eu mais gosto.
E daí ele começou a orar ali. E ele fez uma oração naquela UTI. Ele falou, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Se eu vou sair daqui ou não. Se eu vou sarar ou não. Se eu vou voltar para as minhas atividades ou não. Porque minha alma está angustiada. E ele disse que ele orou ali, fez aquela oração. E depois bateu um sono nele por causa dos medicamentos e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho muito lindo, um lugar muito bonito, um céu azul, um dia lindo, como está hoje, né? Um céu azul brilhante. E naquele dia ele via as pessoas, as famílias, dadas as mãos e indo para a igreja. E ele entendeu que aquele era um sinal, que ele retornaria, né? Para o seu convívio, para a sua atividade, para a igreja, para as coisas que ele gostava de fazer, né? E realmente, ele saiu dali de alguns dias, né? E graças a Deus, Deus o trouxe de volta daquela UTI. Mas veja, como Deus responde, como Deus nos mostra, né? Respostas de oração. Nesse tempo também, agora, já do Covid, o ano passado, né, o pastor Paulo Real ficou vários dias internados, né, na UTI. E teve um dia que ele estava internado e que a irmã também, a esposa, estava internada no mesmo hospital e ela estava muito agoniada, angustiada, e ela colocou um áudio no grupo dos pastores numa quarta-feira, né? E eu senti no coração daquele dia de parar e orar por eles, né? E naquela quarta-feira, perto das 6 horas, eu vim aqui para o quarto, me fechei aqui e orei. Pedi a Deus que eles tivessem um sinal de que Deus está no controle, de que Deus está cuidando deles, de que Deus está com uma mão de poder sobre a vida deles, né? E passou a isso, eu comentei com o Pedro Real, o filho, né? E na sexta-feira de manhã, ela colocou outro áudio no grupo. Foi o dia que ela teve alta, né? Ela colocou outro áudio no grupo dos pastores e o áudio dela falou assim: irmãos, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu estou saindo daqui. E porque nessa madrugada o Senhor me visitou e eu tive um sonho lindo. Eu sonhei que as ruas aqui em volta do hospital estavam fechadas para o trânsito, porque tinha muitas pessoas orando por mim e pelo Paulo. E eu entendi que este sonho que ela teve foi uma resposta de Deus para que ela soubesse de que Deus estava cuidando delas. Deus responde às nossas orações. Deus responde à manifestação que nós fazemos. E é por isso que a oração é muito importante para nós nos conectarmos com Deus. Às vezes nós estamos intertidos e conectados com tantas coisas nesse mundo, né? Com as nossas redes sociais, com o jornal, né? O jornal lá para saber as notícias. E agora aqui até a minha antena da TV estragou, não estou nem sabendo das notícias. Mas às vezes a gente está tão conectado e tem tantas coisas que tomam o nosso tempo e a gente marca no dia, não, isso aqui para mim é sagrado. Não, agora é a hora do meu café. Meu café é sagrado. Ah, não, agora é a hora de eu sentar para almoçar, não vou atender nem o telefone. Não, agora é a hora do meu sono, eu preciso dormir até 8 horas. O meu sono é especial, não vou nem atender o telefone, não, agora é a hora de eu ficar à toa, de eu ver o meu vídeo no TikTok, de eu ver o meu Facebook, né, de eu fazer alguma coisa assim. E às vezes a gente separa tantos momentos especiais para tantas coisas, e a gente está conectado com essas coisas, a gente obedece essa sequência de uma forma tão especial, mas às vezes a gente não põe ali no nosso dia um momento específico para estar em oração. E isso faz falta na nossa vida. Porque quanto menos nós oramos, mais desconectados de Deus a gente está. Quanto menos nós oramos, menos nós conhecemos a Ele. Quanto menos nós oramos, menos nós vemos o seu agir, a sua manifestação.
Quanto menos a gente ora, mais longe, mais triste, mais angustiado, mais desesperado nós ficamos. Quanto menos a gente ora, mais a gente adoece espiritualmente. A oração tem essa função. É por isso que Jesus deixou este exemplo, que é necessário orar. É por isso que ele disse que a casa dele é a casa para orar. É por isso que a igreja orava. É por isso que nós precisamos orar, porque ela tem esta função especial de nos conectar a Deus, entendermos o que ele está fazendo, entendermos como ele está agindo. Mas ela também tem a função especial de cuidar e de curar o nosso coração. Quando nós oramos, o ato de nós falarmos aquilo que estamos sentindo, o ato da gente abrir o coração, o ato da gente manifestar os nossos desejos, nossos sentimentos, o ato da gente falar isso em voz alta, isso tem um poder, isso tem um reflexo no nosso próprio estado emocional e psicológico, né? Tem pesquisas agora, ultimamente tem saído muitas pesquisas, inclusive eu até separei aqui um artigo de uma revista científica de observação de pacientes em estado terminais. E os pacientes que recebiam visitas de pessoas para orar com eles, todos eles tinham uma melhor evolução das doenças que eles estavam enfrentando. Os pacientes que não recebiam essas visitas, que não oravam, não tinham essas melhoras significativas. Há um outro estudo também norte-americano que vai contar e tem um estudo lá de mais de 1.000 famílias e esse estudo mede não só a oração, mas a leitura bíblica. E ele tem uma estatística muito linda, que as famílias e as pessoas que fazem durante a semana pelo menos 3 momentos de leitura bíblica e oração, são famílias aonde tem muito menos separação, muito menos briga, muito menos doenças psicossomáticas. São famílias que estão melhores, se comportam melhores financeiramente. São famílias que realmente se dão melhor uns com os outros. A oração tem este papel em nossas vidas, nos conectar com o Pai, nos conectar com a presença dele. Nós precisamos orar, irmãos. Não tem outra forma, não existe outro meio de nós combatermos nesta luta espiritual, a não ser pela oração. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta, na verdade, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra forças espirituais. E essas forças espirituais, a gente não vence com discurso, a gente não vence com convencimento, a gente não vence com argumento, por melhores que eles sejam, mas nós vencemos com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, quebrantados diante do Senhor, em momentos de oração, de súplica, de intercessão diante do Senhor, pelas nossas vidas, né? Não é à toa que a oração é uma das peças, né, da armadura de Deus que o apóstolo Paulo descreve ali em Efésios, né? E então, como é importante nós orarmos, tá? Como é importante você orar. Como é importante você separar para a sua vida um tempo de oração. Eu queria desafiar você. Eu aproveitei o ano passado que houve essa mudança, né, de não ter horário de verão, e o meu organismo, ele acorda quando há claridade. Então, o dia clareou, o meu organismo desperta, né? Então, quando não teve horário de verão ano passado, agosto, setembro, então começou a amanhecer muito cedo. Teve dias de dezembro do ano passado, que 5:10 da manhã estava dia, claro, já. E eu aproveitei que estava acordando nessa hora e fiz um propósito de orar ao Senhor, pelo menos das 5 às 6 horas, pelo menos das 5 às 5:30. E graças a Deus,
pelo menos 3 ou 4 vezes durante a semana, eu tenho levantado nesse horário para orar ao Senhor. Isso tem mudado a minha vida. Tem mudado a forma como eu vejo a oração. Tem mudado a forma como eu vejo a presença de Deus no nosso meio. E eu preciso desafiar você a orar, porque orar é um dos elementos de culto. Não dá para prestar culto a Deus se você não ora. Não dá para você ter uma vida de adorador se você não ora. Você precisa orar. E entenda todos esses benefícios da oração. Se conectar com o Pai, de falar ao coração, de ouvir a voz dele, de ter uma função psicológica dentro do seu próprio ser. A oração tem esse poder. Eu quero te desafiar a orar. Quero desafiar você a orar nas quartas-feiras. Se você não está orando nas quartas-feiras com a sua família, entra no nosso link e vem orar conosco. Na última quarta-feira, todas as pessoas que estavam presentes conosco oraram. Todas elas oraram. Todas elas tiveram a oportunidade de orar. Porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Mas nós também precisamos orar. E orar por alguém. Orar pelo sobrenatural de Deus na nossa vida. Orar pela manifestação de poder dele no nosso meio. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos conectar com o Pai. Eu quero convidar você para a gente orar agora, para a gente fazer esse exercício de buscar a presença do Pai, de pedir a Ele ajuda, pedir a Ele coragem, né? Pedir a Ele uma coragem para organizar o nosso dia de tal forma que a gente tire tempo durante o nosso dia para orar, porque quando nós oramos, Deus se manifesta no nosso coração. Deus se manifesta ao nosso redor. Deus se manifesta nas pessoas à nossa volta. Nós oramos e Deus se manifesta. Porque todas as orações de Deus que nós fazemos a Deus são respondidas. E Ele responde conforme Ele quer, mas Ele responde. Vamos orar? Quero convidar você para nós orarmos agora. E para nós pedirmos que o Senhor implante em nosso coração o desejo. Faça esse pedido a Deus, Senhor, coloque em mim o desejo de orar. Assim como eu tenho desejo por sair, assim como eu tenho desejo de assistir um filme, assim como eu tenho desejo de comer uma comida gostosa, Senhor, que o teu Espírito coloque no meu coração o desejo de orar. Desejo de orar. Porque nós precisamos orar. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, em o nome de Jesus, quero clamar ao Senhor agora pelos teus filhos, ó Pai querido, que estão aqui conosco, nos acompanhando neste momento. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que a oração é algo que o Senhor nos deu, é um privilégio que o Senhor nos dá de falar contigo, de manifestar os nossos corações diante do Senhor. E agora, ó Deus de amor, nós queremos, ó Pai, que o Senhor esteja nos despertando para orar. Que o Senhor esteja despertando os nossos corações para essa necessidade de orar, ó Pai. Senhor, implanta no nosso coração esse desejo, Pai. Nós sabemos que isso também vem do Senhor. Então, põe no nosso coração esse desejo, Senhor. Que nós tenhamos um desejo ardente de orar, de te buscar, ó Pai, de tirar um tempo com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, põe esse desejo no nosso coração. Visita cada irmão agora, ó Pai. E assim como nós temos outros desejos, outras necessidades diárias do nosso dia a dia, põe também esse desejo em nosso coração. Assim como nós temos desejo de apetite, de fome, põe o desejo de fome de orar, ó Pai querido. Assim como nós temos o desejo de dormir, de descansar, põe em nosso coração o desejo de orar, ó Pai, em nome de Jesus. Para que nós possamos realmente estar mais conectados com o Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos sentir a Tua presença, ó Pai, em todo o tempo, Pai querido. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a viver um tempo de oração e de busca da Tua presença, ó Pai, porque isso é culto, porque isso faz parte do culto e da adoração ao Senhor. É o que nós oramos agora, em o nome de Jesus. Amém. 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 E amém.
Amém, meus queridos? Que coisa boa, né? Amém. Que tempo gostoso. Amém.